Vamos lá? Vamos começar? Duas pontuais, né, professora Cleânia? Vamos começar. A gente, só antes de começar, né? Live boa, live que todo mundo participa, que o chat é animado e que tem muitas ideias, ainda mais com esse tema. Então, eu vou passar a palavra aí para a nossa convidada e mentora especial de hoje, a professora Cleânia Salles, pró-reitora de Extensão e Cultura da UFP. E nós vamos dizer a que viemos hoje. Pode começar, professora. Isso mesmo. Tá, boa tarde a todas aqui que estão participando da nossa live. Para quem não me conhece, a professora Lia já me apresentou. Atualmente eu exerço a função de pró-reitora de Extensão e Cultura dessa instituição. Então, é um prazer estar aqui, iniciando esse trabalho, junto com a professora Lia Cruz, junto com toda a equipe aí da Liga Acadêmica, né, da Liga Acadêmica do Programa de Saúde Integral à Mulher, e com a ajuda também do nosso servidor Walton Luiz, né, que nos deu aí todo um amparo, né, no campo da tecnologia. Então, a ideia dessa live, ela surgiu a partir da situação da pandemia que estamos enfrentando com o coronavírus e da implicação que toda essa pandemia tem levado, tem trazido para a vida das pessoas, né? Então, na verdade, eu conversando com a professora Lia Cruz, já conhecendo o trabalho que ela vem desenvolvendo, ela e a Liga Acadêmica que ela orienta, uma equipe aí bastante proativa na área da saúde da mulher e usando as tecnologias. Então, eu entrei em contato com a professora Lia porque eu comecei a perceber que, nesse momento, a Pró-Reitoria de Extensão e nós, docentes, e aqui eu falo como pró-reitora e falo como docente e como cidadã, né, que estamos num patamar diferente de grande parte da população brasileira, nós temos a obrigação de criar possibilidades para minimizar os efeitos, os impactos que o coronavírus está trazendo para a vida das pessoas. Então, na verdade, esse momento que nós estamos vivendo agora, né, que nós vamos iniciar esse nosso diálogo, trata de um projeto de extensão concebido por mim, a professora Lia Cabral, chamado Diálogos da Extensão, um projeto que vai acontecer todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, às 17 horas, através de live. E, como eu já falei, esse projeto vai ser coordenado por mim, pela professora Lia Cruz, com a participação aí do servidor Valdo, lá da Prex, e da Liga Acadêmica do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Qual é o objetivo desse nosso projeto? É discutir temas e estratégias essenciais na superação dos problemas enfrentados pela sociedade, né? Especificamente em relação à pandemia instalada pelo coronavírus. E esse evento é a nossa primeira ação com o tema o papel da extensão universitária no enfrentamento do coronavírus. E aí eu agora passo a palavra para a professora Lia Cabral falar um pouquinho. Muito obrigada, professora. Então, assim, essa é uma atividade de extensão e o que a gente quer é convidar todo mundo a fazer extensão e convidar também a comunidade, com as ideias que a gente conseguiu compilar aqui, a participar nesse momento. Então, nós estamos no momento atual preocupante em relação a como vai se comportar a pandemia no nosso país. É um momento muito incerto. Os exemplos dos outros países não se aplicam estritamente ao Brasil em todos os detalhes, mas é hora da gente aprender com os erros e acertos. Nós temos... Oi, Arthur! Nós temos o boletim de hoje, né? Com 92 mortes e 3.417 casos confirmados. Todos que somos profissionais de saúde aqui presentes e quem está se inteirando sobre o tema, sabemos que nós não estamos testando os pacientes que temos que testar, não estamos testando ainda os profissionais de saúde, não temos um planejamento nem para um lado nem para o outro. É muito mais do que defender a economia ou vidas, isso não entra em discussão. Tudo faz parte, é ter planejamento, não é meio termo. A gente defende
do ponto de vista da saúde, isolamento total sim, mas com planejamento. Não é isolamento total sem chegar nos testes, sem chegar comida, sem vender pão, sem ter combustível. Tem como fazer isso de forma escalonada, organizada. Essas necessidades vão chegar de formas diferentes nas grandes partes do Brasil. E aí a gente veio para falar de extensão. De extensão a gente conhece, é apaixonado, né? Hashtag melhor programa de extensão da USP, que eu brinco, professora. Somos apaixonados. Somos apaixonadas. E aí a gente já tem, desde o começo da ideia de fazer a Liga Acadêmica em 2011, assim que eu entrei na universidade, com a Osiane, que hoje, professora, é uma otorrinolaringologista pela Escola Paulista de Medicina, já terminou a especialização. E aí a gente já teve essa preocupação de fazer isso atrelado à universidade, porque era uma época que era tudo meio solto. Então, quando a gente faz alguma coisa, professor, aluno, eu brinco que a gente tem que juntar os papéis, tem que valorizar aquele tempo que foi utilizado, tem que contar a carga horária, que depois que você assumiu, isso tem evoluído bastante na Prets. Então, nós temos 2 projetos, né, maiores, que é o projeto Saúde da Mulher na Comunidade, que a gente faz o Mitos e Verdades, que a gente vai nas escolas falar sobre educação sexual, o sexo seguro, né, de orientações aí de prevenção do HIV, e o famosinho Amamentar e Proteger Saúde e Direitos, que terminou ganhando aí a menção honrosa no Prêmio Novares 2018, 2019. Integrando multidisciplinar, comunidade, medicina, direito, fisioterapia. E aí nós temos o projeto Saúde da Mulher 360 Graus, que nesse ano estamos focando na saúde da mulher em situação de vulnerabilidade, temos ido na penitenciária feminina, tem sido um trabalho marcante para todos nós. Os tópicos especiais de atenção à gestante em educação continuada e atenção integral à saúde da mulher idosa. A gente faz muita coisa, né, nesse sentido da extensão, e eu tenho certeza que aqui tem professores e alunos que também fazem muita coisa de pesquisa, de extensão. A nossa discussão nesse momento é que cada um pode continuar fazendo a sua parte. Então, todos esses projetos, esses programas, essas ações, nessa primeira parte que já existem, é papel da extensão contribuir com a comunidade, não é, professor? Então, eu queria que você falasse um pouco, no geral, esses são os projetos que a gente já tem para dar ideias para o que pode surgir. A gente vai falar como tem feito. E queria que você falasse um pouco dessa importância do papel da extensão, não só para a comunidade universitária, mas essa relação que é a extensão com a comunidade, ainda mais nesse momento em que vivemos, que a gente precisa disso, de interagir de forma inteligente com a comunidade. Então, também sou uma apaixonada pela extensão universitária. Sim. E sou apaixonada pela extensão, acho que na hora que eu falo, todas as ações que eu exerço, que eu pratico, isso fica bem claro. E sou apaixonada porque é na extensão universitária que você vê concretamente o resultado do trabalho, de um trabalho mesmo voltado para a transformação e para o atendimento aos diversos segmentos sociais. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil, um momento nunca vivido na nossa sociedade, porque é uma grave crise de saúde mundial, generalizada no mundo, basicamente, e que tem trazido impacto na vida das pessoas em todas as esferas. Não só na saúde, né? Não só na saúde, mas em Exatamente. Todas as esferas, essa situação tem trazido implicações. Com as próprias medidas adotadas pelo governo de fechamento de fronteiras, de fechamento de estabelecimentos e de adoção do isolamento social, isso traz, embora tudo isso seja necessário nesse momento para nos proteger em parte da propagação desse vírus, né? Mas essas medidas elas trazem também um impacto drasticamente na vida das pessoas. Como eu disse, em todas as esferas. Então, os meios de comunicação, eles têm destacado muito o impacto, principalmente na economia do país, né? E aí se volta muito para essa questão, mas não se atenta para as necessidades básicas do ser humano, da população, que também estão sendo afetadas, que também estão sendo, nesse contexto do isolamento social, a população está deixando de ter acesso,
né, aos direitos que ela tem. E aí eu vou já começar falando sobre, quando você utilizou o termo isolamento social, que as pessoas precisam entender que esse isolamento social, que está sendo tão determinado na nossa sociedade, que é uma necessidade social desse momento, é um isolamento que se limita ao plano físico, né? Ao plano presencial. É uma limitação, né? Uma diminuição da movimentação. Não é ficar todo mundo parado sem fazer nada. E do contato presencial. Isso não significa... então, é o isolamento em relação ao contato presencial. Tá? Mas nós temos inúmeras formas hoje, com o avanço das tecnologias e das mídias que nós dispomos na nossa sociedade, nós temos formas, sim, de nos mantermos conectados, de interagirmos sempre através dessas tecnologias. E aí, como isso não está muito claro, e como esse isolamento social presencial, ele veio de uma forma muito abrupta, de repente o mundo se viu na necessidade de ficar todo mundo trancado nas suas casas, sem ir para lugar nenhum e sem ter lugar nenhum para ir, na verdade. Porque foram fechados os estabelecimentos comerciais, foram fechados os estabelecimentos de entretenimento, bares, restaurantes, cinemas, enfim, as cidades foram fechadas, né, de uma certa forma. E as pessoas foram ficando em casa. E com isso foi tirado a essas pessoas, de alguma forma, o acesso que elas tinham à educação, o acesso que elas tinham à saúde, a uma assistência, né, da saúde mais efetivada e mais eficaz. Por quê? Porque com a pandemia, né, o que nós temos em termos de hospitais e de clínicas não dá conta de atender. Então, essa necessidade também, esse direito passou também a ser restrito, mas negado também o direito de acesso ao lazer, de acesso aos esportes, de acesso à cultura. Então, o que a gente pode fazer diante disso? Né? Então, na verdade, não é só uma questão da doença, ter a propagação da doença, mas é uma questão de não ter os direitos básicos do ser humano garantidos também nesse contexto. E aí a gente se pergunta, então, o que podemos fazer e o que a extensão pode fazer? A extensão, né, eu acho que aqui todo mundo que é extensionista, grande parte das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, são pessoas que fazem extensão, mas eu acredito que existem alguns aqui que não compreendem bem ainda o que é a extensão universitária. Então, a extensão universitária, ela é justamente a promotora, né, do estabelecimento constante do diálogo entre universidade e sociedade. Ela é quem promove, né? Ela é quem promove a interação com a sociedade, ela é quem promove o atendimento às demandas da comunidade e a transformação social. Então, é através da extensão universitária que a gente consegue fazer essa interação com a sociedade, com os diversos segmentos, na luta pelo atendimento das demandas dessa sociedade. E dentro desse contexto, como eu já descrevi, e que nós temos não só um problema grave de saúde generalizada no país e uma dificuldade grande de ter o direito de assistência à saúde, né, reconhecido e atendido, mas nós também temos o direito ao lazer, ao esporte, à cultura, à educação, tanto restrito, a tudo. Isso. E aí a extensão universitária, nesse momento, ela deve assumir de forma mais efetiva o seu papel. Né? Como a gente estava conversando até num grupo de médicos, assim, todo mundo virou epidemiologista, médico, cientista econômico, né, ao mesmo tempo, é que nem Copa do Mundo, todo mundo tem aquelas 500 mil opiniões. Independente de tudo isso, é um momento ímpar. E o que a gente tem que entender é que cada um tem um papel no enfrentamento disso. Não são só os profissionais de saúde, não são só quem está fazendo as entregas. Cada um de nós pode contribuir
com ousadia, com inteligência, com criatividade, para fazer a sua parte na tentativa de manutenção das atividades da melhor forma possível, né, Cássia? Marcelo, eu concordo que alguma hora vai ser essa abordagem vertical, mas a gente sabe que essa hora ainda não está bem estabelecida por falta de planejamento nesse sentido, mas ela vai ter que chegar. E até para que ela chegue, os professores, alunos e a comunidade, e essas estratégias, né, extensionistas e semelhantes, participando como organizadores, como fundadores, ou como participantes em geral. Se você tem uma padaria, a extensão pode ser que um professor faça com uma escala de alunos para levar o lanche para algumas dessas frentes de combate, né? Se você é só, entre aspas, um aluno, a sua extensão pode ser dentro da sua própria liga, você, nessa produção de EPIs, que tem tanta gente fazendo, que isso seja registrado como atividade acadêmica, que se você fazia parte de uma liga ou de um projeto de extensão de cultura que visitava os velhinhos, né, num abrigo, você não pode mais, mas você pode fazer uma videochamada, você pode mandar uma carta, você pode ligar, fazer discussões online. Temos discutido tanto isso, né? E aí a gente vai trazer várias, né? A professora Cleane e as alunas levantaram várias, mas essa é a hora da extensão, né? A hora da extensão universitária. Nenhum momento mais ímpar e mais apaixonante do que isso para cada um fazer a sua parte. A gente não pode se trancar num quarto escuro e esperar passar, porque o bicho-papão não vai embora. Nós vamos ter que enfrentar essa pandemia de um jeito inteligente. Claro que todo mundo realmente vai ter que entender um pouco mais de epidemiologia, mas não basta ficar trancado. Ele não vai desaparecer com a graça... Queremos, né? Mas assim, não vai daqui para amanhã ele sumir, desaparecer, torrar no sol. Mas que venha o BR que acho que ia ajudar mesmo. Mas a gente não pode só se trancar, a gente pode fazer muita coisa. E a gente levantou essas ideias, a gente quer ouvir o pessoal, o chat altamente qualificado aí, professor Kelson já entrou, professora Marine, professor Pedro Vitor, professor Cássio, obrigada. Então, eu tenho certeza que todo mundo já começa a movimentar nesse sentido do que a gente pode fazer. E a gente vai dizer agora o que a gente está fazendo, enquanto pais, enquanto programa de atenção integral à saúde da mulher. Nós já estamos desenvolvendo, né? As meninas batizaram hoje, viu, professora Cleânia? País-me em casa contra o Covid-19. Olha aí, então, parabéns. Nós já temos agido nesse sentido, com publicações confiáveis sobre o tema. Perfeito, professora. Meninas vão anotando. Com promoção de debates online, com programação semanal de conteúdo. Já teve reunião online da diretoria, né, Isadora? Tem os prints aí. As lives que foram disponibilizadas, nós estamos gravando para disponibilizar. Já foi criado um canal do YouTube do PAISME, do Programa de Assistência Integral, para que as atividades que a gente tem, tanto as de agora quanto as que a gente já tinha antes, fiquem postadas, que sirvam de exemplo, que sirvam para a gente também aprender e poder difundir para vários locais. Oi, Francisca. Então, assim, nós já estamos, né, com duas ações simultâneas acontecendo. O Diálogos da Extensão aqui, em parceria com a professora Cleane, uma pró-reitora atuante, apaixonada mesmo. E o País-me em Casa contra o Covid-19, que também já está acontecendo. E aí já vão surgindo aí ideias, né, que já vão saindo aqui do nosso chat, orquestras online, elaboração de vídeos sobre algumas ações. O que mais a senhora quer trazer aí, professora? Então, eu quero primeiro parabenizar, tá, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na área da saúde, principalmente nesse momento, e dizer que nesse momento é o momento de um desafio muito grande para a extensão universitária, um desafio muito grande para aqueles que fazem extensão, os coordenadores, tem sim, os alunos. Por quê? Porque é um desafio que nos tira do plano, do conforto, daquele plano que a gente estava, para a gente dizer assim, puxa, mas eu fazia isso indo lá para a comunidade, e agora? E a minha comunidade não sabe acessar um site. E a minha e todo mundo tem um WhatsApp. Se não tem. Então, é isso que eu vou dizer. E a minha comunidade não sabe o que é uma live. E a minha comunidade, ela no interior... A
professora Almarine, quando a professora Cleânia volta, já abriu inscrições aí para ligas acadêmicas interessadas em participar da confecção de máscaras. A gente sabe, professor Emílio, obrigada, mas lembra a gente mesmo, a gente está controlando mais ou menos o tempo. Então, já se candidatem aí alunos e instituições de ensino nessa linha de produção organizada pela professora Almarine aí na produção de máscaras. Eu tenho já a minha da Frozen, que não está aqui, que ela me doou para trabalhar e a gente ela tem trabalhado lindamente aí nisso aí. Sim, professora, voltou, podemos continuar. Então, o que eu estava dizendo é que é um desafio hoje para a extensão universitária, partindo do princípio, viu, professora, que a gente tem comunidades muito diversificadas a serem atendidas. Nós temos comunidades de zona rural que têm dificuldades mesmo de acesso à internet e outras tecnologias. Mas, de qualquer maneira, esse é o momento da extensão universitária buscar construir novos caminhos para os projetos e as ações de extensão que são desenvolvidos junto à comunidade e fazer uso das tecnologias e das mídias utilizadas por aquelas comunidades que estão sendo assistidas pelos seus projetos, como uma forma de dar continuidade a esses projetos. Então, assim, esse nosso evento, ele tem esse objetivo, justamente de discutir as possibilidades que os docentes, que os estudantes, ligas acadêmicas, atléticas, etc., têm as possibilidades de estarem desenvolvendo ações de extensão, utilizando as tecnologias, é bom a gente pensar, as tecnologias e as mídias que são acessíveis ao público, a comunidade daquele... Vai ser individualizado, né, professora? Para cada situação, é que nem trabalhar, né? Eu tenho visto muito isso, muitas dúvidas em relação à telemedicina, tem sido um foco aí, mas assim, a gente tem que lembrar uma coisa importante. Nós não podemos, por exemplo, como médicos, abandonar os nossos pacientes, se trancar e não resolver. Para cada paciente, para cada situação, a gente vai ajustar para cada especialidade, para cada necessidade específica, né? Aqui nos EPIs, a doutora Ana Cláudia Lossana e a doutora Patrícia Dália, né, professora Marinho, também estão nesse trabalho de fabricação de EPIs. Então, por exemplo, fazendo analogia com a tão falada telemedicina, não é simplesmente pandemia, socorro, se tranca, abandona os pacientes, sobrecarrega as urgências, deixa todo mundo abandonado. Também é antiético, né? É mais até você abandonar seus pacientes. Então, esse paciente é imprescindível que eu veja. Vamos ver uma estratégia que é válida para aquele paciente, né? Se eu posso ir num horário escalonado no consultório. E isso vale para tudo. A gente não pode abandonar os nossos clientes do comércio, a gente não pode abandonar as atividades que a gente já fazia para aliviar a solidão, né? Exatamente. De tantas pessoas internadas. É porque a gente trabalhar dentro da normalidade, digamos assim, é uma situação de conforto. Na verdade, o grande desafio para nós é a gente ser capaz de construir alternativas quando essa normalidade, né, não está presente, né? Não está presente. Quando a gente tem relativização de princípios fundamentais. Por exemplo, nessa linha também. Eu tenho uma ex-residente, aluna nossa, Maria Clara, não sei se ela está online, mas eu posso falar porque é pública a história. No começo disso tudo, ela trabalha na Unidade Básica de Saúde no interior do Piauí, está gestante, ou seja, está afastada do que poderia fazer, mas preocupada com a manutenção de receitas de uso crônico, de rotina de pacientes. Então, olha a estratégia que a gente terminou desenhando para ela tentar implementar lá. Um técnico, alguém no posto, né, numa escala mínima, com todos os cuidados, fazer a triagem, receber esses pacientes que precisem ir até lá. E na eventualidade da necessidade de uma receita, em Valença do Piauí não tem assinatura, certificado digital para escanear, isso não vai existir. A técnica vai lá na portaria do prédio dela, pegar a receita e entregar para o paciente. Então, assim, é individualizar. É como é que pode fazer. Paciente psiquiátrico pode ser atendido por conferência, né? Ser enviado a receita de outra forma. Então, é criatividade para a gente poder agir. Construir novos caminhos. E saber que para construir esses novos caminhos nesse nosso cenário, nós vamos usar da tecnologia, mas da tecnologia que a nossa comunidade, que o nosso público tem acesso. Então, e eu queria dar um exemplo bem interessante também, que é o nosso projeto Feira.
agroecológica, né? Então, é um projeto, inclusive, que tem geração de renda para os agricultores, para os artesãos, e que esse projeto deixou de acontecer na UFP, né? E em outras, porque assim, a feira... Aglomeração, né? Mas, ao mesmo tempo, os agricultores precisam, né, de orientação em relação a isso e de orientação para continuar o seu trabalho de produzir alimentos orgânicos, saudáveis e com menos risco de contaminação. Então, veja bem, é uma comunidade que é muito carente de tecnologia, mas eles têm, e de conhecimento de uso dessa tecnologia. Mas eles usam o WhatsApp e eles têm um grupo de WhatsApp. Então, todo o trabalho de orientação, tanto em relação ao coronavírus, como em relação ao ofício deles, a produção, né, dos alimentos orgânicos, ao trabalho das artesãs, tudo isso é feito, as orientações, os estudos, as discussões, através de mensagens pelo grupo WhatsApp. Ou seja, é muito mais amplo, né? Porque não é só tentar manter a feira, pensar em entregar. Ainda tem esse trabalho de orientar adequadamente essas pessoas, esses produtores. É fantástico. Tudo que a gente pode pensar para contribuir, né? Exatamente. Aí você pensa, o que é que essa comunidade tem de tecnologia? O WhatsApp, o computador. Até porque é isso que eles só usam o grupo WhatsApp, né, nesse momento. Então, é o grupo do WhatsApp, através de áudios, através de mensagens escritas e através de alguns vídeos, que é a partir disso que eles estão fazendo esse trabalho de orientação, esse trabalho de acompanhamento, né? Esse trabalho junto aos agricultores. E a gente está vendo assim que E aí eu queria falar um pouquinho sobre a Prex, porque a Proreitoria de Extensão, que foi o primeiro passo que a Proreitoria de Extensão fez em relação a essa questão, foi passar um e-mail para todos os coordenadores de projetos de extensão, solicitando que eles elaborassem um plano de atividades, que eles pudessem dar continuidade ao seu projeto. Para manter os projetos que já tem, que já né? tem, utilizando atividades, as mídias e as tecnologias acessíveis à sua comunidade, ao seu público, e também incluindo nesses projetos discussões sobre a questão do coronavírus, que é importante que todas as comunidades tenham acesso a informações e a orientações adequadas e fundamentadas. Então, o que os nossos extensionistas têm feito de todas as áreas? De todas as áreas. De todas as áreas. A gente já vai sair da saúde para poder dar tempo de dar os exemplos. Exatamente. Tem buscado replanejar suas ações usando as mídias, aí eu digo mais uma vez, aquela mídia que o público dele tem acesso, tá? Sim. Porque não adianta a gente pensar em usar mídias que a comunidade, aquele público não usa. Não sabe usar. Porque aí não vai conseguir interagir com a comunidade. Para que os projetos permaneçam, dê um foco nesses projetos também, na discussão sobre o coronavírus, e também a Prex tem lançado alguns e-mails e orientações para o surgimento de novos projetos. Inclusive, eu já vou falar aqui, adiantando, que nós estaremos lançando, na segunda-feira, um projeto de extensão da Prex, né, sobre o enfrentamento, em busca de extensionistas, né, para o enfrentamento do coronavírus. Olha aí. Então, o projeto da Prex é justamente esse, de buscar extensionistas, de buscar novas propostas, para a gente estar trabalhando junto à comunidade. E aqui já deixo um convite. Segunda-feira nós estaremos lançando, vai ter a ficha de inscrição, as pessoas vão poder se inscrever. Olha que interessante. Apresentar propostas, e tudo vai fazer parte desse projeto, que é como se fosse um guarda-chuva, um projeto mais amplo, contemplando inúmeras propostas. E mais um detalhe, não só para os extensionistas da UFP, os extensionistas do Piauí, mas os extensionistas do Brasil, né? Nós vamos abrir para... De todas as áreas, né, professora? A gente pode fazer assessoria jurídica. Exatamente, de todas as áreas, de todas as instituições de ensino superior, para que a gente faça uma grande rede, né? Uma grande rede
de trabalho e enfrentamento ao coronavírus. É muito triste que a gente esteja precisando tanto disso, mas é muito confortador saber que temos todo esse empenho, né, e essa solidariedade e organização nesse caminho, porque é muito importante. Olha só, professora, o pessoal da Liga fez umas pesquisas rápidas e a Universidade Federal de Santa Maria também tem um projeto de extensão nesse sentido, né, Contigo em Casa, que faz uma série de transmissões de lives sobre atividades físicas, apresentações culturais, meditação. Cada dia da semana um evento. E aí eu fiquei muito feliz com essa novidade desse projeto amplo, guarda-chuva, para alunos da UFP, da não-UFP, professores de todas as instituições de ensino, porque eu quero dizer como professora, né, que essa atitude da pró-reitoria facilita a burocracia, porque é uma adesão, né? Você não vai precisar elaborar um projeto, você vai pensar que ação você vai fazer e a burocracia já está bem encaminhada, né? Esse foi um meio que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura encontrou para fazer com que surjam ações durante esse período sem contrariar... E facilitando o acesso e a execução. Exatamente, né? Sem ter essa burocracia toda, até porque a própria Pró-Reitoria, enquanto o projeto dela, ela mesma gerencia aquilo e homologa. Então, não vai ter essa burocracia. Então, não tem todo aquele trâmite, aquela demora de aprovação. E no momento de utilidade pública, né? Parabéns pela ideia, pela iniciativa. Nós podemos ter esse trâmite. Perfeito, perfeito. E essa foi a saída. Pois vamos lá, professores aqui presentes e alunos. Vamos aproveitar essa oportunidade, esse estímulo aí, porque isso é fantástico. E aí, acho que é hora... Vamos lá, Jonete, chama a pró-reitora da UESP, faz também projeto, não precisa de nada, acho que dá para fazer tudo online, né? Exato. Começa cadastrando como evento. Nós temos e aí vamos aqui abrir as ideias, né, que foram levantadas sobre outras atividades que não sejam na saúde. Já tem aqui fabricação de EPIs, tem orientação, a professora Karine, não sei se ainda está online, que eu lhe falei, que é da minha turma, que é professora em Parnaíba, está organizando um projeto de extensão também relacionado. Então, ela vai capacitar com outros professores, alunos, né, do curso de medicina, e esses alunos vão poder tirar dúvidas, olha a carinha aí, online, o WhatsApp, fazendo pré-triagem de pacientes, diminuindo a ida desnecessária às unidades de saúde, relacionada ao enfrentamento do coronavírus. Foi a primeira ideia que surgiu aí de fazer isso em forma de extensão, né? Quando a gente foi conversar sobre isso, como poderia ser a melhor forma, disse, não tem melhor forma, só tem extensão, né? Porque é uma atividade tipicamente extensionista mesmo. E aí a professora Karine está aí e eu quero parabenizar pela iniciativa. Karine, parabéns aí pelo trabalho, né? Precisamos de você nesse momento, mais do que nunca. Aí vamos fazer outras sugestões, né? Eu queria falar também encontraram de dicas culinárias. Isso, sim. Eu queria falar também sobre 2 projetos, né? Um projeto que tem como orientador o professor Emílio, da área de Educação Física, que é um projeto desenvolvido pela Liga Acadêmica de Geriatria, né? É um projeto maravilhoso, onde eles estão não só elaborando muito material online para ser divulgado, sobre questões relacionadas à atividade física, sobre vídeos com aulas, com treinos, né? Aulas para treinos. De treinos, né? Para divulgar. Para atividades físicas. Campanha de doações, né? Então, eles têm feito um trabalho bem interessante nesse sentido. Ontem eu conversando com o Alisson, que é o coordenador de extensão lá de Floriano, e ele me falou de um curso online que ele dá, gente, sobre o cultivo de rosas no deserto. E ele tem falado como ele tem recebido mensagens de donas de casa, de pessoas que querem entender melhor como cultivar as rosas, né, na sua casa. E ele gente, não tem ativo melhor do que o conhecimento, né? Dividir isso, que coisa maravilhosa. É importante a gente pensar que, nesse momento, as pessoas que estão em casa, elas não só precisam de orientação sobre o coronavírus. Elas precisam também de educação, elas precisam também de lazer, elas precisam de cultura. De cultura. Isso. E aí, eu estava vendo, acho que seguindo o modelo da Itália, a Prefeitura de São Paulo,
né, encampou aquele programa cultural nas janelas, que foi assim formidável, maravilhoso, que foi uma forma que a Prefeitura de São Paulo encontrou até de fazer com que os profissionais, os músicos, os artistas que tiveram seus shows cancelados, que eles pudessem manifestar, né, a sua arte, o seu trabalho. Oi, Juliana. A Juliana aqui, professora, trabalho. deixa eu interromper. E aí Juliana eles... Mayra, uma cantora maravilhosa. Pronto, aqui presente na live. Eu quero falar sobre a cultura, presta atenção. Então, assim, São Paulo fez isso, foi uma forma de fazer, de valorizar os nossos artistas, os nossos músicos, porque nós estamos numa necessidade onde os nossos artistas precisam mostrar o seu trabalho, né? E nós precisamos ter acesso a ele. Né? Então, isso foi muito bom na cidade de São Paulo, tem sido realizado, e eu fico imaginando o que nós aqui da UFP podemos fazer. Nós temos muita coisa, né? Na UFP não está com isso. Nós temos projetos culturais maravilhosos, e aí eu estou chamando aqui o Cássio da música, o professor Samuel, que faz trabalhos maravilhosos. Professor Samuel, vamos botar a orquestra e o coral através de uma online. No YouTube, professora, fica salvo. Pronto. E aí eu quero falar de um projeto bem interessante que tem um CCE, coordenado pelo professor Luiz Carlos, que é o Quarta Aumentada. Todas as quartas-feiras, às 17h30, tem shows musicais no Centro de Ciências da Educação, para a comunidade da UFP e para a comunidade externa também. Sim. Né? Gratuitamente. Esses shows são feitos pelos alunos de curso de música, alunos maravilhosos, músicos maravilhosos. Então, esse trabalho, vamos dar continuidade a esse trabalho através do YouTube, através de outro, fazendo a Quarta Aumentada nas quartas-feiras, às 17h30. Vamos dar, porque nós que estamos em casa estamos sentindo falta desse projeto. E vamos claro, e a gente precisa... projetos. Como a Cristiane aí, minha prima, falou, que trabalha com moda, uma grande profissional, dizendo que fazer todas essas outras atividades faz bem à saúde, né? Nós precisamos aí de saúde mental, de preservar os nossos interesses. A professora Janete da UESP, vamos manter aí, professora Janete, o Café Consciência da UESP de uma forma integrada. A gente tem aí o Zoom, tem Hangout, outras plataformas que fazem reuniões bem interessantes. Até grupo no Instagram, professora Cleane, eu descobri que é uma delícia de conversar, porque aparece um monte de gente, né? A professora Marinha aí já quer fazer um vídeo de ensinar os funcionários a usar EPIs, né? O que precisa, o que não precisa. Vamos lá, mais ideias, que está acabando já o tempo. E eu não vamos deixar passar nenhuma ideia. Uma questão aqui. Eu acho que esse é um desafio para todos nós, de encontrar novos caminhos e de fazer uso das mídias e das tecnologias existentes, e principalmente para as pessoas que não têm domínio sobre a tecnologia. É a hora de aprender. E aí eu aproveito para dizer para vocês aqui, por exemplo, que eu tenho umas dificuldades, que eu tenho dificuldade em trabalhar com determinadas mídias, com determinadas tecnologias. Mas eu vou ter que superar essas dificuldades nesse momento. Por mim e pelo outro, né? E uma forma, um bom exemplo, eu estar aqui hoje fazendo essa live. Parabéns, é um exemplo, professor. É o que eu estava dizendo para o meu marido, o professor Helder, dizendo, a professora Cleânia tem tanta visão que por uma questão claramente geracional, né, não tem esses contatos que a gente tem com essas coisas, mas isso não é limite para a pessoa saber que aquilo é possível, né? Na vontade eterna de aprender e de fazer. Isso exatamente. É muito bonito. E aí eu queria deixar uma dica. Para você que, como eu, tem dificuldade com o uso de tecnologias, pega a sua ideia, se aproxima de alguém que sabe usar bem as tecnologias, que foi o que eu fiz. Me aproximei da professora Lia Cruz, né? Com a minha ideia, com a minha vontade de fazer extensão nesse momento. Que maravilha! De levar as pessoas. E com a minha dificuldade, eu digo, eu vou ter que ir atrás de alguém que saiba, que tenha domínio sobre isso, para me ajudar a fazer e eu aprender. E eu vou atrás dos alunos, viu, professora? Tem coisa que eu não sei resolver também, não. Ei, como é que faz? E aí a gente foi atrás das E aí eles vão lá e fazem. E aí a gente foi atrás do Valto Luz, né, que é o nosso funcionário lá da Prece, nosso técnico, né, de multimídia. E assim, então, se você tem dificuldade de uso da tecnologia nesse momento, para
para desenvolver uma ação de extensão, se aproxima de quem sabe usar bem. Vai lá com a sua ideia. É hora de... O distanciamento é físico, mas a união parece que a gente tem mais capacidade de fazer as coisas, a cabeça não para, né? A gente consegue fazer e aí eu queria registrar que nós nos abraçamos muito bem, não foi, professora Lia? Preparado, muito. Um abraço, um acolhimento. Na hora que eu liguei para a professora Lia, querendo fazer, e ela abraçou junto comigo a ideia e veio me ajudar naquilo que eu tinha dificuldade. E estamos aqui. E mais uma vez a ideia supera, né? Eu estou super feliz com os resultados. Aí eu quero, tá acabando a live, eu quero fazer 2 comentáriozinhos antes da gente terminar. Primeiro, que como eu tenho valorizado esses dias o teletrabalho, né? Porque às vezes a gente acha que é fácil fazer um teletrabalho. Vai fazer uma live, é o dia inteiro. O professor Oswaldo, inspirador. Professor Oswaldo, pró-reitor, ele é o meu professor num curso de especialização em Direito Médico, porque nas horas vagas, né, a pessoa fez Direito, e aí a gente tem... ele é um inspirador, né, das lives e dessa disseminação do conhecimento e dessa ação nesse período. Professor, obrigada pela presença aí. Então, eu quero dizer do meu respeito maior ainda, mais aumentado depois desse período, em relação ao teletrabalho, porque é uma grande responsabilidade. A gente tem que estudar para trazer esses dados têm que ser verdadeiros, tem que ter fundamento. Aqui a gente está colocando o que a gente tem, como diz meu sogro, de mais valioso na vida, que é o nosso nome em jogo. Então, a gente sabe que as pessoas vão acreditar no que a gente está falando, né? Que vai ser importante a gente ter essa qualidade de conteúdo. Oi, Rafael, obrigado pela presença aí também dos colegas. É um público indeterminado, então a gente está falando aqui, a gente não sabe quem está total do lado de lá, aonde vão parar gravações, aonde vão parar. Então, assim, é um público indeterminado, potencialmente infinito. Isso tem que ser absurdamente respeitado. E em relação a esse enfrentamento todo, é porque não é hora de ninguém ficar parado. É hora de cada um pensar o que pode fazer. A doutora Patrícia Mello, você não faz nada, né? Digamos assim, dona de casa. Quando você fizer um bolo, faça 2 e leve no posto de saúde perto da sua casa, ou no hospital perto da sua casa, ou Deus me livre se realmente acontecer, nos locais de campanha que estejam de atendimento. Aqueles profissionais exaustos, né? Os médicos, mas também os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os vigilantes vão estar exaustos, não vão ter nada em casa. E vão poder se sentir abraçados com essas atitudes de todos nós, de toda a comunidade. Né? Verdade. E aí eu queria chamar a atenção também para um público, que é o público infantil. As crianças que estão sem escola, né? E que nós precisamos apresentar propostas de estudo individualizado, dando uma assessoria de estudo sistematizado para essas crianças. Pode ser feito através de vídeo, e etc. Contação de histórias. Aí nós temos um projeto da Prex, da Ildamar, até do PET de Pedagogia, que é contação de histórias, que também está tendo continuidade, né? E agora a contação de história não é mais presencial, ela é por vídeo, para as crianças. Visitas aos idosos online, pessoal, chamada de vídeo para os abrigos, aquela palhaço-terapia para os abrigos, conversa, leitura de poesias. Não vamos deixar eles sozinhos, abandonados, né? O sofrimento assim, não é só físico. E assim, também, além de levar entretenimento e cultura para os idosos, o programa da terceira idade se torna, por exemplo, nesse momento, essencial. Até porque os idosos são grupos de risco. Agora, imagine os idosos ouvindo isso o tempo inteiro, tendo acesso a inúmeras informações distorcidas, o quanto que eles necessitam de orientações mais adequadas, orientações de como cuidar bem deles nesse momento, para garantir a sua integridade física, a sua saúde, para minimizar os riscos que ele tem nesse momento, que ele vivencia nesse momento do coronavírus e etc. Então, a gente tem que estar pensando, mesmo sendo criativo, superando os obstáculos, construindo novos caminhos para que a gente possa continuar atendendo a nossa comunidade naquilo que ela precisa de mais urgente. E produzindo a nível universitário ao mesmo tempo, né? Exatamente, exatamente. Aí, assim, só antes de terminar, eu queria só lembrar que essa foi a nossa primeira live.
Sexta-feira nós temos uma outra. E os temas a gente vai estar sempre definindo, mas a gente queria que vocês mandassem sugestões. O que vocês querem que seja discutido nas próximas lives? Manda pra gente sugestões em relação a isso, tá bom? Beleza. A gente vai deixar na bio o formulário que é da Prex, né? Que é da Pró-Reitoria de Extensão, sobre essas sugestões, sobre essas atividades que têm sido feitas, sobre dúvidas. Eu quero destacar aqui que a Cris falou atividades para as crianças com autismo, né? Cris, é super importante, até porque são pessoas que, em especial, precisam de uma manutenção de rotina, né? E essa rotina está toda bagunçada, cada um de nós pode contribuir com isso. A Juliana é professora, é advogada, é tudo de bom. Faz a catequese dos meus filhos e diz que já está mandando atividades musicais para as crianças da escola. Então, uma atenção integral, né? E aí eu quero, antes de terminar aqui, que já está terminando, e passar para a professora Cleânia, né, que chefe aqui termina o que a gente está fazendo, eu quero ler um trecho de Fernando Pessoa, que eu acho que é o que mais se aplica à situação que a gente está vivendo. Vamos pensar em extensão, abrir a cabeça, manter o que está fazendo, pensar no que mais pode fazer, e extensão como produção universitária, e extensão como atividade da comunidade, e extensão como atitude que cada um tem que ter nesse momento. Ninguém pode se esconder agora. É com todo mundo, é sobre todo mundo, e é hora de união. Acho que a homilia do Papa Francisco também foi feliz demais nesse sentido hoje. E aí eu vou ler o trechinho aqui de Fernando Pessoa. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, vamos pensar e vamos agir, vamos transformar. Professor Oswaldo, essa frase é sua. Com ousadia, com inteligência, com empatia, com criatividade e mantendo as nossas funções no mundo, na sociedade, na família, de formas novas, que é o que a gente tem a fazer. Professora, eu vou lhe passar a palavra para encerrar. Pessoal, muito obrigado. Meninas, espero que vocês tenham anotado tudo, tá? O País me está aí secretariando a nossa live, professora. E vamos encerrar e continuar a nossa programação. Obrigada a todos. Namastê, né? Vamos guardar os abraços bem apertados para quando todo esse pesadelo acabar. Professora? Então, agradecer aí toda a equipe que possibilitou, todos os participantes, né? Agradecer as contribuições com mensagens, com as sugestões. Nós vamos estar lendo essas sugestões, né? E vamos estar vendo a possibilidade de efetivá-las. E, assim, queria dizer que para mim foi um prazer estar aqui hoje. Muito bom falar sobre extensão, muito bom falar sobre perspectiva, né? Sobre novos caminhos. Eu sou uma pessoa que acho que é sempre possível a gente estar reinventando. Obrigada, Márcia. Né? Oi, Aninha. Sempre é possível estar reinventando novos caminhos, novas possibilidades, e o papel da extensão é esse: atender às necessidades, as demandas emergentes. E para a gente atender às demandas emergentes, a gente precisa estar reinventando, né, sempre, e aprendendo sempre nesse processo. Né? Então, que a gente aprenda muito, que a gente consiga realmente superar as próprias limitações, né? E que a gente possa usar essa superação, né, para beneficiar, para melhorar a vida do outro. E lembrar mais uma vez que o isolamento social é no plano físico, né? E escalonado, organizado e racional. Né? Exatamente. Tá certo? Tá bom. Um abraço. Professora, um abraço, vou encerrar. Gente, também. Vamos ver se vai dar certo gravar. Socorro! Tem que gravar. Eu já tirei foto aqui, viu? Vai dar tudo. Deixa eu tirar foto. Eu tirei foto. Sorriam, todo mundo sorrindo. E aí, um beijo. Valeu, oi, Elisângela, minha cunhada aí. Todo mundo em casa. Hashtag. Obrigada, professora. Tchau, pessoal. Tchau. Professor Oswaldo, mais tarde eu tô na sua live. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.